A resposta católica de hoje é a respeito das formas de penitência. Nós recebemos um e-mail com uma dúvida a respeito de um ex-seminarista religioso. E ele quer saber quais são as várias formas de penitência. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas vou ler o e-mail porque eu acho que ele é bastante esclarecedor também a respeito da situação geral, daquilo que se vê hoje nos seminários com relação à formação ascética. Infelizmente, muitos padres não sabem orientar os fiéis com relação à vida de ascese e de penitência, porque foi este o tipo de formação que eles receberam nos seminários. Deixa eu ler para vocês. Reverendíssimo Padre Paulo Ricardo, a graça de Deus tem provocado em mim profundas crises de consciência, graça de arrependimento e um apelo a uma profunda conversão. Fui seminarista religioso, mas tive que sair por perseguições da parte do reitor, que não aceitava minha postura enquanto católico conservador. Pois bem, quando conheci o trabalho de seu ministério, está falando do meu ministério, Padre Paulo Ricardo, minha vida foi se transformando e o ardor vocacional nasceu de novo em mim. Mas a mágoa e o rancor já tinham se instalado em mim e desviei-me, de certa forma, dos caminhos de Deus. Afundei cada vez mais em pecados baixos, lascivos e carnais. Sou muito autocomplacente com os meus pecados e minha força de vontade é muito fraca. Na sua última palestra sobre o marxismo, o senhor disse da necessidade da penitência e da conversão. Aí se encontra a minha dúvida. Como praticar a penitência como forma de libertação e conversão sem cair em excessos e escrúpulos? Recebi uma formação liberal que me bloqueia a aceitar isso, especialmente quanto ao jejum. Quais as práticas aceitas de penitência, especialmente sobre o jejum? Ajude-me, Padre. Sou consagrado à Virgem Maria, mas sinto-me ainda muito infiel. Quero me converter. Bom, meu querido, primeiro, muito obrigado mesmo pelo seu testemunho e pelo seu e-mail. São desses e-mails que consolam e que dão novo ânimo para nós continuarmos a trabalhar aqui no site Padre Paulo Ricardo. Respondendo à sua pergunta especificamente sobre as formas de penitência, o que eu teria para dizer é o seguinte. Veja, nós estamos diante de uma crise civilizacional com relação às pedagogias, ou seja, os caminhos pedagógicos para formar uma pessoa. Então, antes de falar das penitências em si, vamos olhar para a forma como nós estamos educando os nossos filhos. Nós agora temos a lei da palmada, não é? Ou seja, é proibido dar umas palmadas nas crianças, por quê? Porque isso é uma ofensa gravíssima à dignidade da criança, etc. e tal. O que é que está acontecendo? Por que é que está sendo feito isso? Porque é evidente que o nosso governo, que é socialista, tem o princípio de que o defensor das crianças é o governo, é o Estado. E que o Estado deve se mostrar para as crianças como seu grande defensor, mesmo que, para isso, tenha que colocar os filhos contra os pais. Ou seja, a educação que os nossos filhos estão recebendo na escola hoje é que o vilão é o papai e a mamãe. O Estado é o herói. Se papai e mamãe baterem em você, telefone para a polícia, o camburão vai estacionar na frente da sua casa e vai levar papai e mamãe presos. Por quê? Porque estão cometendo uma agressão contra você. A mesma coisa na escola. Qualquer briguinha entre os meninos, que antigamente simplesmente formava anticorpos, não é verdade? Ou seja, a rivalidade entre os meninos na escola era o que causava, de alguma forma, uma robustez para enfrentar o mundo. Qualquer pequena desavença hoje é bullying. Chamem o Estado que ele virá defender você
pobre e oprimido. Então essa é a ideologia que está por trás. Mas esta ideologia tem causado nos nossos filhos uma falta de coluna vertebral. Ou seja, fuja da dor, busque o prazer. O Estado me protege. Se papai me bate, o Estado me protege se eu tiver que enfrentar alguma cruz no meio do caminho. Ao contrário, o Estado me dá camisinha, diz que eu tenho direito ao sexo livre, diz que eu tenho direito a todo tipo de prazer. Veja que beleza! Fuja da dor, busque o prazer. Essa é a lei que guia a pedagogia moderna. Pois bem, qualquer um vê que isto está absolutamente desorientado, que esse tipo de pedagogia só é capaz de formar uma coisa: crianças mimadas que têm uma imensa capacidade de sofrer. É interessante isso. A criança mimada, ela tem uma imensa capacidade de sofrer, porque ela sofre com qualquer coisinha. É uma criança hipersensível. É uma hipersensibilidade que não tem fundamento no mundo real. É um vitimismo. A criança se sente vítima de tudo. A criança acha que qualquer coisinha está oprimindo. Qualquer coisinha, ela é a vítima do universo. Pois bem, aqui se dá aquilo que Nosso Senhor falava: quem quiser se salvar vai se perder. Mas quem se perder por amor, este irá se salvar. Como é que nós devemos educar uma criança? Nós devemos educar uma criança colocando limites. E colocando limites aqui não quer dizer necessariamente que você precise dar tapinhas, não é? Isso depende um pouco da tradição pedagógica de cada país. No Brasil, todos nós, quando éramos crianças, recebemos, não é, algum tapa, algum cascudo do pai e da mãe, e ninguém de nós é traumatizado por isso. Recebemos limites. Todos nós tínhamos o limite do castigo. Se você fizer isso, você vai ficar de castigo. Eu me lembro claramente, né, quantas vezes na minha infância eu tive que ficar sentado num canto, sem poder brincar. Por quê? Porque era rebelde, porque não obedecia. Vejam que isto põe limites na criança e educa. Educa para o fato principal na nossa vida espiritual. Eu não sou Deus. A minha vontade não é onipotente. Eu não tenho uma possibilidade de fazer a minha vontade e impor a minha vontade a todos. Para o convívio social e para a conversão diante de Deus, eu tenho que ter uma limitação do meu querer, dos meus caprichos, das minhas veleidades. Eu me estendi bastante falando dessa coisa da criança, porque agora eu vou aplicar a sua pergunta concreta sobre a penitência. Façamos uma metáfora. Seu corpo é a criança. Sua alma é o pai e a mãe que deve educar esta criança. Assim como existe uma lei da palmada que proíbe o pai e a mãe de dar palmadas no seu filho na sociedade civil lá fora, infelizmente, tragicamente, terrivelmente, na igreja, já existe uma lei da palmada que está em ação há décadas. É o fato de que você não pode fazer nada contra o seu corpo. Você não pode limitar o seu corpo, educá-lo. E você trata então o seu corpo como uma criança mimada. Se nós tratarmos o nosso corpo como uma criança mimada, você vai aumentar a sua capacidade de sofrimento. É aqui que está a realidade. E não somente isso. Você vai incentivar dentro de você aquela verdade fundamental do nosso pecado original. Eu quero ser Deus. Eu quero tomar o lugar de Deus. Então é necessário limitar esta criança. É necessário limitar esta tendência infantil de ser o centro do mundo, de ser o centro de tudo. Então é por isso que você precisa de penitência, você precisa buscar a penitência dentro da tradição da igreja. Concretamente falando, como é que nós podemos e devemos viver a penitência? Existe toda uma ideologia que você deve ter ouvido,
na sua formação de seminário, não é? Que diz que a penitência é uma influência do platonismo dentro da igreja. Não é? Porque, afinal das contas, o platonismo acha que o corpo é ruim, que a alma está aprisionada dentro do corpo e o corpo precisa ser massacrado para que a alma se liberte desta prisão. E que, portanto, isso não é cristão. E que toda vez que você faz penitência, você está sendo platônico. Me diga, por favor, onde é que está o platonismo dentro da Bíblia? As Sagradas Escrituras nos falam claramente de penitência. Jesus, no Sermão da Montanha. E veja, se nós não considerarmos o Sermão da Montanha, então eu acho que nós não consideramos nada do cristianismo. No Sermão da Montanha, Jesus nos ensina aquelas práticas quaresmais e penitenciais que nós tomamos todos os anos. Jejum, oração e esmola. Essas são as práticas de penitência que Jesus aconselha no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de São Mateus. Essas são as práticas de penitência que os santos nos aconselham. Se você quiser ler algo mais a respeito das diversas formas de penitência, você pode tomar o Catecismo da Igreja Católica nos números 1434 até 1439. Ali estão colocadas as várias formas de penitência e uma justificativa do ensinamento oficial da Igreja. Mas o que eu quero colocar para você é isso, que o seu corpo é uma criança mimada. A sabedoria com que você deve aplicar a penitência é a mesma sabedoria que você deve utilizar na educação de uma criança. Se você apertar demais, você mata a criança. Se você liberar demais, ela será uma criança mimada. Então, é evidente, uma criança começa a chorar à toa, mimada. O que é que você vai fazer? Estrangular a criança para que ela pare de chorar? É evidente que não, você não vai destruí-la. Mas você vai deixar ela reinar e ser o centro do universo? Também é evidente que não. Comece a notar, por exemplo, que quando você dá descanso demais ao seu corpo, quando você passa a tarde na frente da televisão, meio que cochilando, dormindo, comendo pipoca ou assistindo um filme, quando você está a vida toda de perna para o ar, num excessivo descanso do seu corpo, você fica irritado. Qualquer coisa te irrita. Qualquer coisa tira a sua paciência. Por que isso? A criança está sendo mimada. E toda criança mimada é irritadiça. Toda criança mimada se acha o centro do mundo e se sente perturbada por qualquer pequena coisa. Se você dá prazer demais ao seu corpo, você está, na verdade, aumentando a sua capacidade de sofrer. O que eu estou colocando aqui é uma justificativa da prática penitencial da Igreja. Estou fazendo uma metáfora para você entender. A prática penitencial da Igreja é como a pedagogia ao se educar uma criança. É claro que existem outras razões também. Razões espirituais, razões de expiação, razões de unir-nos ao sacrifício redentor de Cristo na cruz. Sabendo que nós cristãos descobrimos que existe um valor redentor na dor, quando é suportada por amor a Deus e ao próximo. Tudo isso são justificativas espirituais que nós poderíamos aqui nos delongar e aumentar ainda mais essa resposta, fazendo dela um verdadeiro curso a respeito da ascética e da mística. Mas, por enquanto, eu só quero ajudar você nas suas dúvidas. A penitência é simplesmente o fato de que nós precisamos pôr limites em nós mesmos. Existe um pecado original, nós queremos ser o centro do mundo, nós somos crianças mimadas que querem ser o centro do universo. Se você não colocar limites em você, você se perderá.